Magalhães e hoje eu tô aqui para compartilhar uma experiência minha com vocês. Eu tô aqui para contar para vocês como que eu comecei um movimento de mudança na minha vida. E esse movimento de mudança aconteceu porque eu olhava para alguns resultados que eu estava obtendo e eu não me sentia satisfeita, eu não ficava feliz com aqueles resultados. Eu sentia que eu podia ser melhor, né? Eu podia ter um resultado melhor e que eu comecei a perceber que esse resultado melhor na vida dependia muito de mim. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma leitura, eu não tinha muito hábito de ler, mas eu tava fazendo uma leitura e eu captei, eu fixou uma frase dessa leitura, ela ficou muito eminente, ficou um tempo assim na minha consciência e começou a fazer algum sentido pra mim. A frase era a seguinte, que não adianta, né, a gente buscar um resultado diferente fazendo a mesma coisa, assim, não adianta você fazer a mesma coisa e buscar um resultado diferente. Aquilo me impactou, ficou um tempo assim na minha consciência e eu ficava muito pensando, né, sobre aquilo, que aquilo queria dizer, o que significava, e eu estava insatisfeita com alguns resultados, né? E então eu fiquei um tempo meditando naquilo. E aí eu comecei a perceber que eu teria que fazer coisas diferentes da minha vida para ter resultado diferente. Então, a primeira dica que eu te dou vai aqui. É a seguinte, se você quer ter um resultado diferente, abra mão de prazeres imediatos. O que isso significa? É abrir mão da TV, né, em prol de uma leitura. Eu comecei a fazer isso. Eu gastava muito tempo em televisão, em rede social, em joguinho. E eu comecei a perceber que aquilo não me trazia nada, não me acrescentava em nada, era só tempo ali que eu deixava correr, que eu gastava e nem satisfação não estava me trazendo, porque eu estava sentindo dentro de mim, assim, eu senti uma angústia, assim, do tempo tá passando e eu não tá fazendo nada. Então eu comecei a procurar, eu procurei um curso de filosofia. A filosofia é uma ferramenta extraordinária para você que quer ter um entendimento, para você que busca um resultado diferente, né? A filosofia ela te traz questões, né, muito profundas em relação ao seu eu interior, para você ter a oportunidade de se olhar, de olhar para você e de ter resultados diferentes, né? Assim, com mais compreensão dos seus sentimentos, né? Do sentimento das outras pessoas. Então, esse foi um caminho maravilhoso e transformador na minha vida. Então, a primeira dica é abra mão de prazeres imediatos e invista em leitura, em cursos que te tragam uma experiência positiva sobre você e sobre sua vida e sobre as pessoas. Vai ser fantástico, você vai perceber que vai te transformar. Em um curto prazo de tempo ali, você lendo e praticando, já você vai começar a ver resultados. A segunda dica é invista em você. Eu era uma pessoa que muitas vezes eu sentia preguiça e eu tinha, assim, um sentimento de cansaço, sabe? De uma fadiga constante e eu comecei a pesquisar como é que eu podia mudar isso em mim. Então eu percebi que se eu fizesse atividade física, eu sempre indiquei muito atividade física para as pessoas, porque na minha infância eu sempre fui uma pessoa que fez muito exercício, muita atividade física. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que retomar isso na minha vida também, porque eu fazia exercício, mas eu não fazia constantemente. Eu fazia, mas tinha dia que eu não fazia. Então eu comecei a buscar isso de uma forma constante. Eu comecei a me exercitar diariamente. E o fato de me exercitar diariamente transformou minha vida. Eu comecei a encontrar mais ânimo de vida, né? Eu comecei a diminuir a percepção de dor, né? As dores que eu sentia no corpo, elas foram diminuindo, melhorou minha flexibilidade. Então, hoje, se eu não faço uma atividade física, o meu corpo fica pedindo, ele sente falta dessa atividade física, ele começa a ficar dolorido. Então, para mim, isso foi um entendimento muito profundo sobre o meu corpo, né? De que que não é interessante ele ficar parado, mesmo que a minha vontade, né, no início era de chegar e ficar no sofá, ou não acordar mais cedo, né, para não, né, tipo, não abrir mão daquele horário de sono, ficar na cama. Essa decisão mudou minha vida, né? Determinou muita coisa em relação ao meu ânimo, minha força de vontade. Então,
Essa é a segunda dica que eu te dou. Invista em você com atitudes em relação à alimentação, né? Perceba o que te faz bem e o que não. Busque por alimentos mais naturais. Isso transforma, muda seu ânimo, transforma a sua vida. E a terceira dica que eu vou te dar é se desapegue, né? Qual que é o momento de começar qualquer coisa? É agora. Então, se você tá sentindo que não tá legal, não fica procurando o perfeccionismo, né? Assim, o momento ideal, né? A forma ideal. A hora que eu tiver com isso eu vou fazer, ou a hora que eu conseguir, por exemplo, a hora que eu conseguir atingir tal meta, eu vou começar a fazer, né? A segunda-feira eu vou começar. Não importa se é no meio da semana. Se você tomou a decisão de fazer uma atividade física, comece agora, né? Se não der para começar agora, comece no próximo dia, mas comece. Não fica esperando a hora e nem o momento perfeito. Não seja perfeccionista, porque a perfeição ela só vai travar a sua ação, ela vai fazer com que você não faça e que você fique sempre buscando o momento exato, perfeito de começar alguma coisa. Então não se iluda com isso, faça com o que você tem, faça agora. Essas são as 3 dicas que eu apliquei na minha vida e que fizeram transformações. São as dicas que eu deixo para você. Se você tem alguma dica que você queira compartilhar, alguma experiência parecida, assim, escreve nos comentários abaixo, vai ser um prazer. E se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu falasse sobre algum assunto, eu peço que você também escreva aqui embaixo, que você pergunte, que você interaja, é muito interessante para você e para as pessoas que chegam e vê a sua experiência, isso transforma vidas. E eu peço que curta, que compartilhe, é um prazer ter você aqui, é sempre um prazer fazer esses vídeos e compartilhar as minhas experiências. Eu espero que gostem do conteúdo. Um beijo a todos. Até! Olá! Eu sou Flávia Magalhães e hoje eu tô aqui para compartilhar uma experiência minha com vocês. Eu tô aqui diferente. Então, a primeira dica que eu te dou vai aqui. É a seguinte, se você quer ter um resultado diferente, abra mão de prazeres imediatos. O que isso significa? É abrir mão da TV, né, em prol de uma leitura. Eu comecei a fazer isso, eu gastava muito tempo em televisão, em rede social, em joguinho, e eu comecei a perceber que aquilo não me trazia nada, não me acrescentava em nada, era só tempo ali que eu deixava correr, que eu gastava e nem satisfação não estava me trazendo, porque eu estava sentindo dentro de mim, assim, eu senti uma angústia, assim, do tempo tá passando e eu não tá fazendo nada. Então eu comecei a procurar, eu procurei um curso de filosofia. A filosofia é uma ferramenta extraordinária para você que quer ter um entendimento
Para você que busca um resultado diferente, né? A filosofia ela te traz questões, né, muito profundas em relação ao seu eu interior, para você ter a oportunidade de se olhar, de olhar para você e de ter resultados diferentes, né? Assim, com mais compreensão dos seus sentimentos, né? Do sentimento das outras pessoas. Então, esse foi um caminho maravilhoso e transformador na minha vida. Então, a primeira dica é abra mão de prazeres imediatos e invista em leitura, em cursos que te tragam uma experiência positiva sobre você e sobre sua vida e sobre as pessoas. Vai ser fantástico, você vai perceber que vai te transformar. Em um curto prazo de tempo ali, você lendo e praticando, já você vai começar a ver resultados. A segunda dica é invista em você. Eu era uma pessoa que muitas vezes eu sentia preguiça e eu tinha, assim, um sentimento de cansaço, sabe? De uma fadiga constante. E eu comecei a pesquisar como é que eu podia mudar isso em mim. Então, eu percebi que se eu fizesse atividade física, eu sempre indiquei muito atividade física para as pessoas, porque na minha infância eu sempre fui uma pessoa que fez muito exercício, muita atividade física. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que retomar isso na minha vida também, porque eu fazia exercício, mas eu não fazia constantemente. Eu fazia, mas tinha dia que eu não fazia. Então eu comecei a buscar isso de uma forma constante. Eu comecei a me exercitar diariamente. E o fato de me exercitar diariamente transformou minha vida. Eu comecei a encontrar mais ânimo de vida, né? Eu comecei a diminuir a percepção de dor, né? As dores que eu sentia no corpo, elas foram diminuindo, melhorou minha flexibilidade. Então, hoje, se eu não faço uma atividade física, o meu corpo fica pedindo, ele sente falta dessa atividade física, ele começa a ficar dolorido. Então, para mim, isso foi um entendimento muito profundo sobre o meu corpo, né? De que que não é interessante ele ficar parado, mesmo que a minha vontade, né, no início era de chegar e ficar no sofá, ou não acordar mais cedo, né, para não, né, tipo, não abrir mão daquele horário de sono, ficar na cama. Essa decisão mudou minha vida, né? Determinou muita coisa em relação ao meu ânimo, minha força de vontade. Então, essa é a segunda dica que eu te dou. Invista em você com atitudes em relação à alimentação, né? Perceba o que te faz bem e o que não. Busque por alimentos mais naturais. Isso transforma, muda seu ânimo, transforma a sua vida. E a terceira dica que eu vou te dar é se desapegue, né? Qual que é o momento de começar qualquer coisa? É agora. Então, se você tá sentindo que não tá legal, não fica procurando o perfeccionismo, né? Assim, o momento ideal, né? A forma ideal. A hora que eu tiver com isso eu vou fazer, ou a hora que eu conseguir, por exemplo, a hora que eu conseguir atingir tal meta, eu vou começar a fazer, né? A segunda-feira eu vou começar. Não importa se é no meio da semana. Se você tomou a decisão de fazer uma atividade física, comece agora, né? Se não der para começar agora, comece no próximo dia, mas comece. Não fica esperando a hora e nem o momento perfeito. Não seja perfeccionista, porque a perfeição ela só vai travar a sua ação, ela vai fazer com que você não faça e que você fique sempre buscando o momento exato, perfeito de começar alguma coisa. Então não se iluda com isso, faça com o que você tem, faça agora. Essas são as 3 dicas que eu apliquei na minha vida e que fizeram transformações. São as dicas que eu deixo para você. Se você tem alguma dica que você queira compartilhar, alguma experiência parecida, assim, escreve nos comentários abaixo, vai ser um prazer. E se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu falasse sobre algum assunto, eu peço que você também escreva aqui embaixo, que você pergunte, que você interaja, é muito interessante para você e para as pessoas que chegam e vê a sua experiência, isso transforma vidas. E eu peço que curta, que compartilhe. É um prazer ter você aqui, é sempre um prazer fazer esses vídeos e compartilhar as minhas experiências. Eu espero que gostem do conteúdo. Um beijo a todos, até!